Então vamos lá. Literalmente, chega de blá blá blá, é hora de ir. É hora de falar de Jesus para todas as pessoas. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos aí. Jesus, obrigado. O Senhor está se movendo nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada pessoa conectada nesse movimento. Obrigado pela nossa juventude que queima por Ti. Obrigado pelo Teu batismo de amor nessa noite. Obrigado pelo Teu batismo de arrependimento. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na nossa nação. Obrigado, Pai. Ó Deus, e nós oramos agora, declarando, Pai, que assim como em Éfeso, toda a estrutura da cidade, toda a economia, todos os negócios que giravam em torno da idolatria tiveram que ser mudados, transformados por causa da conversão das pessoas. Nós declaramos, Pai, que isso acontecerá na nossa nação com relação ao carnaval, assim como vimos, Pai, que pela primeira vez na história as cotas de patrocínio, de transmissão do carnaval no Brasil deram prejuízo, Pai. Esse é um sinal, é um dos sinais de avivamento na nossa nação, porque a rota da economia vai mudar, porque a rota da educação vai mudar, porque a rota do entretenimento e da mídia vai mudar, porque o Senhor está fazendo algo novo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós somos daqueles que cremos e que queremos escrever essa história junto com o Senhor. E fale conosco mais uma vez. Ó Deus, nos mova, Pai, para o lugar que o Senhor quer nos levar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Atos 5:42 diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. No avivamento de Atos, eles ouviram Jesus. Eles saíram depois de serem cheios do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo tinha um endereço muito claro: era para que eles fossem testemunhas, é para que eles pregassem a todas as pessoas o amor de Jesus. E eles então viveram um grande número de conversões, e eles continuavam juntos e continuavam pregando. E é impossível você não chegar no fim do livro de Atos sem ser incendiado e sem entender que você é parte desse movimento que começou lá, mas não acabou ainda. Essa história ainda continua. E é interessante que o livro de Atos, ele é escrito de Lucas para um cara chamado Teófilo. Você sabe o que significa Teófilo? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Só que assim, se você for ver naquele tempo, havia uma grande perseguição acontecendo na igreja. Cada capítulo do livro de Atos é como se fosse um ano que tivesse passado. E na medida que esses anos vão passando, o livro de Atos já relata sobre uma grande perseguição. Por exemplo, todos os discípulos de Jesus, tirando o Judas que ficou pelo caminho ali, eles foram mortos como mártires, decapitados, crucificados. Então, se você escrevesse uma carta, se você escrevesse um livro endereçado a uma pessoa, com tudo que está escrito em Atos, você estava indicando uma pessoa para ser perseguida, para ser entregue aos leões no Coliseu, para ser martirizada. Então acredita-se que esse livro não foi escrito para essa pessoa chamada Teófilo, mas foi escrito para todos os amigos de Deus na história. Todos os que viriam. Quantos são os amigos de Deus aqui hoje? Você que ouve o ID de Jesus, você se torna esse parceiro de Deus na história. Você foi convidado para isso. E é interessante que o Eugene Peterson, ao falar sobre o livro de Atos, ele vai dizer assim: a história de Jesus não termina em Jesus. O que é o relato de Atos? É um relato que não acabou nos evangelhos e continua. Então a história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. A história de Jesus continua sendo escrita por meio de você. O sobrenatural não termina com Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Lucas deixa claro que esses cristãos sobre quem escreveu não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não era um espectador de Deus.
eles participam da ação de Deus, Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. E é tão forte assim o que acontece na grande comissão. Ainda no capítulo 1 de Atos, eles estão ali vendo Jesus subir aos céus. E deixa eu te perguntar uma coisa: se alguém morresse e voltasse só para te dar uma missão, o que você faria? Alguém morreu, aí ressuscitou e falou: agora eu vou te dar uma missão. Ele te dá uma missão e desaparece para o céu, entendeu? Como que seria isso, gente? O que Jesus fez foi isso: ele morreu, ressuscitou, deu uma missão para os discípulos e desapareceu. O texto de Atos, capítulo 1, até fala que eles ficaram parados olhando para o céu, infinitamente, até que apareceu um anjo e falou assim: o que vocês estão parados aí olhando para o céu? Aí eles pegaram e voltaram para Jerusalém depois dessa fala. Foi para isso que Jesus ressuscitou, para dar uma missão aos discípulos. A grande comissão foi depois de Jesus ressurreto. Agora pensa comigo, Jesus morreu, ficou todo mundo decepcionado. Mateus 24, caminho para Emaús, você lembra daquela história? Mateus 24 não, é um pouco mais para frente. Aí você tem lá, né, todo mundo decepcionado, todo mundo triste, todo mundo falando que ele nos enganou, quem foi esse homem, perdemos todo esse tempo da nossa vida. Aí Jesus volta. Eu acho que quando Jesus voltou, eles falaram assim: é agora que o negócio vai ser louco, entendeu? É agora que Jesus vai acabar com os romanos, porque agora ele ressuscitou, agora não tem para ninguém. Então eles saíram de frustração para euforia completa. Só que Jesus, ele não mudou a agenda, e ele não podia julgar o mundo ainda, porque o evangelho não tinha sido pregado para todo mundo. Só que ele não veio fazer isso, ele veio dar essa missão para nós. E aí sabe o que acontece? Jesus foi e nos deixou com a mensagem dele para pregar para o mundo. Essa história continua com a gente. Nós continuamos. Ele inaugurou esse tempo do reino de Deus que é anunciado para todos, mas isso ainda não terminou. Vai terminar quando a gente falar de Jesus para a última pessoa que existe na terra. É assim. E aí então, é tão interessante assim, que é simples o que Jesus pediu, né? Uma missão simples de entender: pregar o evangelho a todos. A gente sabe qual que é o evangelho, a gente tem um monte de amigo. E aqui mesmo, gente, quantas pessoas levantaram a mão dizendo que jejuaram? Quantas pessoas levantaram a mão dizendo que já convidaram um amigo? Entendeu? É simples de entender. E todo mundo aqui convive com alguém que não conhece Jesus, sim ou não? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te mostrar um negócio aqui na tela. Coloca aquela fórmula para mim. Quem sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso aqui? Ninguém sabe? Alguém sabe? Alguém é da área da engenharia, da física? Essa fórmula aqui, ela é usada para determinar a força da gravidade. Você lembra das suas aulas? Já esqueceu do ensino médio, do Enem? É difícil entender isso aqui, gente? É difícil, mas é muito fácil praticar. É só você pular daqui para cá que você vai ver que esse negócio funciona. Certo? É difícil de entender, mas é fácil de ver na prática como é que funciona. Se você cair de 2, 3 andares, você já pode não estar aqui amanhã para contar a história, né? A lei da gravidade funciona. Funciona ou não funciona? Você pode acreditar nela, você pode não acreditar nela. Você pode saber como é que é a fórmula, você pode não saber, ela funciona. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. As coisas mais simples de entender, às vezes são as mais difíceis de praticar. Não é difícil entender o que Jesus nos pediu, mas como é difícil às vezes a gente vencer algo dentro de nós, para falar de Jesus para alguém que eu não tenho nem que sair de casa para falar. Para falar de Jesus para alguém que eu não preciso fazer um esforço para conversar com ela, é ela que conversa comigo. Às vezes ela pede ajuda, às vezes ela está passando por um problema, eu sei que está lá.
mas eu não consigo praticar uma coisa tão simples que eu estou aqui para fazer, que eu já entendi. Você entendeu? Então, esse é o tempo de nós, você aqui à noite, sexta-feira, empolgado, velos e já sonhando com o que Deus vai fazer nas ruas nesses dias. Você entendeu e você está dando passos em direção à prática. E deixa eu te falar, isso aqui não vai ser para mudar um feriado da sua vida. Se prepare porque a sua vida inteira vai mudar. Você não está indo para salvar uma pessoa que precisa de Jesus apenas. Você vai sim, e Deus vai salvar muitas pessoas, amém? Mas, nesse tempo eu creio que Deus vai nos salvar de nós mesmos também. Da nossa indiferença, do nosso egoísmo e da nossa dificuldade de praticar coisas tão simples. Eu creio que você vai ter experiências tão poderosas com Deus, que você vai passar a falar de Jesus com mais frequência. Que você vai passar a viver o evangelismo como um estilo de vida. E eu queria aqui já, nesses ajustes, nós demos alguns treinamentos, nós fizemos uma campanha de oração, um propósito de jejum, algumas vigílias, nós estudamos sobre a vida dos discípulos e o poder que Deus liberou sobre cada um e como praticá-lo, como vivenciar esse poder por meio da vida dos discípulos. E hoje nós vamos falar sobre cada um de nós vivendo isso, e nesse ajuste final, nesse tempo onde nós estamos nos preparando para ir, eu quero falar de 4 coisas, para você se lembrar enquanto você vai nesse tempo, amém? E você vai encontrar pessoas que Deus quer encontrar, e quando você estiver indo, lembre-se o seguinte: somos todos improváveis. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou um improvável. Sabe, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: esse é um improvável mesmo. Não é esse que é o improvável, não, é esse aqui, ó. Eu sou improvável. Se você me visse tirando 0 no ensino médio, para não apresentar um trabalho na frente de uma sala, você ia entender um pouco melhor do que eu estou falando. Se você me visse com tantas lutas e batalhas pessoais, tem hora que eu fico perguntando: Deus, por que você me escolheu mesmo? Que escolha ruim, eu não me escolheria nem a pau. E quando nós vemos aqui Atos 4,13, olha o que acontece: os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Gente, os discípulos falaram em um lugar que apenas pessoas de uma alta formação poderiam falar. E eles fizeram isso e surpreenderam a todos, porque eles eram galileus, pessoas de longe de um centro urbano, naquela época que não tinha nem internet, que não tinha nem carro, não tinha nem ônibus para você chegar mais rápido, e que não tinha uma formação naquela região, e eles estavam num grande centro urbano, falando para pessoas que tinham uma formação diferenciada, e eles surpreenderam a todos, e o diferencial não era o currículo que eles tinham, o diferencial era a intimidade que eles tinham com Jesus. Sabe o que isso me fala? Que a escola da intimidade com Deus e do quebrantamento não forma pessoas de qualificação inferior, mas forma as pessoas da mais alta qualificação que o mundo vai conhecer. Deixa eu te falar algo aqui: Deus usa pessoas qualificadas, Deus usa pessoas sem qualificação, desde que o seu diferencial não seja o seu currículo, seja a intimidade que você tem com Deus. Deus usa pessoas que pecaram e que se arrependeram. Deus usa pessoas limitadas. Eu estava fazendo uma live ontem com a Carmen, e a Carmen falou que o Vitão, que tem uma deficiência por causa de um problema que ele teve de meningite aos 8 meses de idade, e ele com seus 20 e poucos anos tem uma idade real como se fosse de uma criança de 3, 4 anos, e ele é apaixonado por carros, e ele pega o carro, ele pede para a mãe dele escrever os versículos, e ele encontra uma pessoa na rua, e ele fala para a mãe dele, ele.
E enquanto a mãe dele não leva até lá, ele não para, ele fica puxando, e ele tem uma força que arrasta a Carmen mesmo, sabe? Ele vai puxando, e quando ela chega lá, ele fala, entrega. Aí ele entrega o carrinho para ele, e aí depois ele fala, lê a mensagem, e depois fala, ora, e daqui a pouco tem gente aceitando Jesus, sabe? Todos nós, com qualquer limitação, com qualquer história de vida, você pode ser usado por Deus. Deus não usa o extrovertido mais do que o introvertido. Deus não usa um jeito que você tem mais do que o outro, não. Deus usa cada um, e Deus tem uma pessoa para cada um encontrar. Deus escreveu uma história na sua vida, e por meio dessa história, Ele vai escrever essa história na vida de outras pessoas também. E se você tem dúvidas disso, deixa eu te falar aqui sobre algumas pessoas que Deus usa. Abraão era velho demais, Jacó era inseguro e mentiroso. Deus usou depois que ele se arrependeu, não é mais? Lia era rejeitada, José foi injustiçado, Moisés era gago, Gideão era pobre, Raabe era uma prostituta, Davi foi adúltero, Elias tinha uma tendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era rebelde e teimoso, Noemi vinha de uma tragédia, fome e morte do marido, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e traiu Jesus, Marta era ansiosa demais, e a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era corrupto, Tomé era cético, Paulo perseguiu cristãos para matá-los, Timóteo era tímido e inconstante. Qual que é a desculpa que você tem para não ser usado por Deus? Todo santo tem um passado, e todo pecador tem um futuro. Sabe, eu não posso colocar uma limitação, onde Deus viu uma oportunidade para manifestar a sua glória. Eu não posso dizer que não consigo, que não é meu jeito, sabe, não é sobre isso. Deus usa o que Ele colocou em você, Deus não errou na forma que Ele te fez, e você pode ser usado por Deus. Então, como Rick Warren fala, que a indiferença sempre encontra uma desculpa, mas o amor sempre dá um jeito. E nós vamos dar um jeito nesses dias. Nós vamos dar um jeito na nossa timidez. A gente vai dar um jeito na nossa desculpa. A gente vai estar presente, a gente vai estar lá. Segunda coisa, lembre-se que o evangelho jamais pode ser trocado por uma estratégia. Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. O evangelho não é uma vergonha, o evangelho é o poder de Deus. E a gente tem que lembrar que o próprio evangelho tem poder para salvar. Leonard Ravenhill, ele diz assim: qualquer método de evangelismo funcionará, se Deus estiver nele. A questão não é o método, a questão é onde está a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes no evangelismo você pode ser tentado a falar algo que não é o evangelho, porque você quer ver que é simplesmente que a pessoa fique bem, entendeu? E aí você pode prometer algo, você pode ir para uma outra linha. E deixa eu te dizer uma coisa, não troque o evangelho por nada. Não é porque o argumento é bom, não é porque a estratégia é boa, é porque o evangelho é poder de Deus. Sabe, como foi que nós saímos daquele lugar, onde a gente ria na cara de crente, onde a gente dizia que não estava nem aí, que não queria nem saber, que não tinha tempo para ouvir esse negócio, para alguém que está numa vigília numa sexta-feira à noite? Quantos se identificam com isso? Quantos riram na cara de crente um dia? Gente, foi alguém que argumentou muito bem para você e te convenceu? Foi alguém que argumentou, sabe, eu lembro de entrar em cultos e não conseguir, e ficar, sabe, eu me lembro de zoar o pastor do começo ao fim. Hoje eu sou um pastor que sou zoado, entendeu? Até a molecada faz meme de mim aqui, gente.
Tem figurinha de no WhatsApp aí que Deus está vendo, tá? Viu, Rafa? Deus está vendo. Entendeu? Da onde que eu virei desse lado para o outro? Gente, não foi alguém que foi lá e me convenceu com toda a sua argumentação. Isso não significa que um crente tem que cometer um suicídio intelectual. Isso não significa que um crente não tem que ser qualificado. Significa que o Evangelho tem poder para salvar. E graças a Deus por isso, porque não é uma obra que eu faço, é Ele que faz. Sabe, é esdrúxulo, é completamente sem nexo, sem noção, você achar que você que vai convencer alguém a se entregar a Jesus. Você não é aquele que faz o trabalho. Lá na cruz Ele disse, está consumado. Você ficou com a mensagem para entregar. O máximo que a gente faz é entregar a mensagem do amor de Deus, e a mensagem do amor de Deus salva. É isso. E nem esse ponto, nem o ponto anterior, que nós somos improváveis, que nós somos desqualificados, sabe? E que é o Evangelho que tem poder, é uma desculpa para a gente não ler, para a gente se divorciar do pensamento acadêmico e de estudar a Bíblia em profundidade. Não, isso é um convite para que você tenha mais intimidade com Deus e mais fé. Porque Deus vai usar o seu, sabe, o que você tem de conquista acadêmica, se você crê que não é isso que vai fazer a diferença, é o Evangelho que tem poder para salvar. Amém? Sabe, você não está aqui para viver apenas um velos de 4, 5 dias. Talvez Deus está redirecionando toda a sua carreira. Vai começar campus lá no seu trabalho depois do velos. Vai começar a Eleve Campus lá na sua faculdade depois do velos. Porque não é simplesmente sobre ir na rua e falar de Jesus para alguém, é sobre um estilo de vida que Deus está inaugurando em você. Outra coisa que você não pode esquecer, o nosso compromisso não é com o resultado, é com Jesus. João 17, 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Hudson Taylor falando, né, uma outra forma de ver uma frase que a gente fala muito: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é uma ordem a ser obedecida. Ok? Sabe, deixa eu ver se eu gosto de evangelizar, se eu não sou tímido, se eu já tenho 10 anos de crente, se eu já estudei o suficiente a Bíblia, então agora eu estou pronto para evangelizar. Não é isso, gente. A Rafaela, uma semana estava na fila para entrar na balada, na outra semana ela estava resgatando quem estava lá. E Deus resgatou pessoas por meio dela. Sabe, é alguém que ouviu e obedeceu. É tempo de obedecermos. Sabe, deixa eu te falar uma coisa: se você inventar uma coisa da sua cabeça para se meter numa enrascada, é problema seu, entendeu? Agora, se você se meter numa enrascada porque Jesus mandou, você pode ter certeza, você está bem amparado, tá? Porque Jesus não vai te colocar numa fria e ficar rindo de você. Ele vai sustentar o que Ele falou para você fazer. Sabe, Ele vai fazer coisas que você nem imagina. Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo, eu tenho certeza. Tem gente que está falando assim, eu vou pagar um mico. Não, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Sabe, você vai ver Deus agir nesse tempo. E nós temos que ter isso muito claro. Nosso compromisso não é com o resultado. A gente vive uma geração do arrasta para cima, sabe? A geração que vê como é que o cara fez não sei quantos milhões, como é que ele conseguiu em tão pouco tempo tantos seguidores, e a gente fica impressionado com esses resultados de conquistar carreira e dinheiro e seguidores, e influência e fama e não sei o quê, e aí a gente pega e fica idolatrando resultados, idolatrando performance e olhando para isso o tempo todo, e às vezes isso pode afetar e definir as nossas ações com relação ao Evangelho. Eu tenho que te falar que Jesus, que falou a mensagem do amor do Pai para o mundo, foi crucificado numa cruz, que Paulo foi decapitado,
Que Jeremias, que falou a mensagem do amor de Deus para que Israel se arrependesse, foi jogado numa cisterna para morrer. Que Estevão, que olhou para as pessoas, o seu rosto brilhava como de um anjo, e ele pregava, sabe, intrepidamente, ousadamente a palavra de Deus, ele foi apedrejado até a morte. Todos os discípulos morreram pelo Evangelho. Não é a quantidade de pessoas que vai assentar a mensagem que vai definir o quanto eu vou pregar e como eu vou pregar. Eu não sou definido pela resposta às pessoas, eu sou definido por aquele que me enviou, eu sou definido por aquele que me deu a mensagem. E se for para morrer por ele, ser rejeitado por ele, ser criticado por ele, que alguém vai rir na minha cara por ele, eu vou, o meu compromisso é por ele. Aleluia! Eu não sou viciado em resultado, sabe? Eu não sou, então as pessoas aceitaram, então eu vou. As pessoas não aceitaram, eu não vou. Talvez a primeira abordagem que você vai fazer, a pessoa não vai querer. E talvez isso pode ser uma flecha do inferno para afetar e abalar a sua confiança, a sua fé. Mas lembre-se disso, você não é comprometido com o resultado, você é comprometido com Jesus. Sabe, a gente vive num mundo que é assim, eu me sinto bem fazendo isso, então eu vou fazer. Ei, amigão, você vai fazer porque Jesus mandou. Sabe, é simples. Simples. Daqui a pouco esse negócio de eu me sinto, você vai ver onde você vai parar. Entendeu? Porque o seu coração, Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto, traiçoeiro. Então você tem que ter cuidado e você tem que reafirmar os seus valores naquilo que Jesus fala. E por último, a menos que Deus faça, seremos um fracasso. A menos que Deus faça, não vai dar certo, gente. Olha o que aconteceu em Mateus 17, versículo 14 ao 18. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um menino veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, e ele ficou curado a partir daquele momento. Sabe o que vai acontecer nesses dias, gente? Olha o que aconteceu com esses discípulos. Eles saíram, eles obedeceram, chegou alguém que tinha uma opressão, que levava a uma crise, que parecia uma crise de epilepsia, porque Jesus, ele expulsa um demônio. Então, era uma criança opressa. Imagina assim, uma situação que nos enche de compaixão. Ver uma pessoa apanhando das trevas é ruim. Ver uma criança é terrível. Imagina como eles quiseram ajudar, eles quiseram abraçar, eles quiseram fazer algo. Isso vai acontecer com você. Você vai ver coisas que você vai querer resolver que você não tem capacidade de resolver. Você vai em obediências, você vai ver pessoas que Jesus ama e que você está ali com vontade de amar, de resolver a vida dela inteira naquela conversa. E sabe o que acontece? Os discípulos fracassam. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes discípulos fracassam. Só que o que aconteceu foi que Jesus apareceu e Jesus fez. Guarde isso aqui. Quando vamos com nossas limitações, Jesus aparece com o sobrenatural. Nós somos esses que vamos e que tentamos e que ficamos ali encurralados. A gente fica com vontade, eu vou pôr a mão para orar, mas e se não acontecer nada? E é nesse momento que você vai com as suas limitações, que você vai ver Jesus aparecendo. E depois alguém vai falar assim: olha, ela se converteu, olha, ela foi curada. Você viu o que aconteceu? E a pessoa vai chorar e te agradecer, e você vai ter tanta certeza: eu não tenho nada a ver com isso, foi Ele que fez. Não fui eu não tinha a mínima chance, eu não sabia nem o que falar, eu estava totalmente perdido nessa conversa,
eu não sabia para onde conduzir, mas de repente, no meio da conversa, Deus virou e o coração se quebrantou, e o milagre aconteceu, e a salvação chegou, porque eu fui com a minha limitação, mas Deus apareceu com o sobrenatural. Se você vai com a sua limitação, com a sua fé, você vai com a sua limitação e com a sua dependência, você vai com a sua limitação sabendo que você não está pronto. Tem pessoas aqui que estão lutando em algumas áreas para deixar o pecado para trás. Deixa eu te dizer uma coisa: quem te acusa é o acusador, é as trevas. Jesus não está te acusando, Ele está te abraçando. Ele sabe de tudo. E Ele também te cura enquanto você vai. Enquanto você não está voltado só para você, preocupado com aquilo que te satisfaz, mas você sabe que assim como você precisa dEle para superar, para vencer, e você não desistiu de lutar, você vai encontrar outros para a mesma jornada. Aliás, isso vai te deixar um pouco mais humilde, para você não julgar ninguém na rua. Nós não vamos julgar ninguém, gente. Sabe qual que é a nossa diferença? Para alguém que está num bloco lá em Salvador, da Ivete Sangalo agora, sabe qual que é a nossa diferença? Para alguém que está numa casa, no meio de uma orgia, no meio do carnaval, sabe qual que é a nossa diferença para alguém que já cheirou todas agora? É que aquela pessoa não encontrou o que você encontrou, e às vezes ela nem queria estar lá, mas ela precisa tanto fazer aquilo para ter um pouco de prazer na vida. Mas só que você já entendeu que você não precisa disso para ter esse prazer na vida, porque você já se encontrou com a presença daquele que te satisfaz. E como você já se encontrou, você não pode ficar quieto. Você tem que ir. Eu tenho que ir. Todos aqui se assustariam com as nossas versões sem a presença de Deus. Ninguém tem motivo para julgar ninguém. Jesus não nos deu um cetro para julgar o mundo. Jesus não nos deu um trono de julgamento para julgar o mundo. Jesus nos deu uma mensagem de reconciliação. Jesus nos deu um poder para sermos testemunhas do que Ele fez na nossa vida, para que isso aconteça na vida de outras pessoas. Foi isso que Ele nos deu, nós não temos outra mensagem. Se você entregar julgamento, não é evangelho. Se você entregar a sua tentativa de resolver tudo, não é evangelho. Se você entregar somente palavras motivacionais, não é evangelho. O que nós podemos entregar que vai gerar transformação, e que vai ao encontro, que vai naquele lugar onde só Deus pode fazer o que Ele vai fazer, é a mensagem do evangelho, da salvação e da redenção de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós nesses dias. John Stott diz: sua autoridade na terra nos permite ousar ir a todas as nações. Sua autoridade no céu nos dá nossa única esperança de sucesso, e sua presença conosco não nos deixa outra escolha. Nós temos que ir. Leonard Ravenhill, ele fala: poderia um marinheiro ficar parado se ouvisse o grito do afogamento? Poderia um médico sentar-se confortavelmente e simplesmente deixar seus pacientes morrerem? Poderia um bombeiro ficar parado, deixar os homens queimarem e não dar a mão? Você pode se sentar à vontade na presença de Deus, com o mundo à sua volta, condenado ao inferno, condenado à morte. Se eu tivesse a cura do câncer, se você tivesse, eu tenho certeza que você compartilharia. Nós temos a cura para a morte eterna. Nós não podemos ficar calados.
Nós não podemos ficar fazendo um culto sensacional. Nós não podemos ficar aqui com essa qualidade de louvor que o Abner entregou aqui com essa banda nessa noite, e dizendo: com esse louvor a gente vai ganhar o mundo para Jesus. Eu não posso ficar aqui assim, esperando eles virem, porque Jesus, Ele não ordenou pecadores a entrar numa igreja, Ele ordenou os crentes a ir em busca dos pecadores. Jesus não ordena nenhum pecador a entrar numa reunião de santos, numa reunião dos crentes, no worship. Ele manda a gente em busca dos pecadores, é isso que Ele faz. As estatísticas mostram que apenas 10% dos jovens estão dispostos a frequentar uma reunião de igreja. Os 90%, aqueles que nós estamos vendo-os à nossa volta, eles passam uma vida inteira e eles não têm a mínima noção do que acontece aqui dentro e não querem nem saber. É por isso que a gente inventa velos, é por isso que a gente tem que fazer a leve resgate, é por isso que a gente tem que fazer a leve campus, é por isso que a gente tem que fazer o evangelismo criativo, e por isso que a gente vai com kids games para as crianças, por isso que a gente vai fazer alguma coisa, porque como Spurgeon disse, se for para pecadores irem para o inferno, que eles vão pulando por cima dos nossos corpos, que eles só vão se forem, sabe, em cima da nossa insistência, da nossa pregação. Não dá. Nós temos uma mensagem, nós temos a resposta, nós temos Jesus, e é tempo de levar essa mensagem àqueles que precisam. Eu queria fazer 3 orações agora, porque eu sei que você quer compartilhar o Evangelho. Quantos estão incendiados pelo amor de Deus aqui? Essa primeira noite aqui eu oro para que o Senhor te batize com o amor dEle pelos perdidos. A gente fala muito batismo de amor, mas hoje tem endereço. Jesus vai te batizar com o amor dEle pelos perdidos, pelos sem Jesus. Sabe, eu nunca me esqueço no dia que a gente entrou em São Luís Paraitinga pela primeira vez, e a gente via pessoas em coma alcoólico. A gente via, às vezes, meninas novas, para nos afrontar, que estávamos cantando uma música sobre Jesus, fazer topless para nos afrontar, para a gente ir embora. A gente via pessoas perdidas, e a gente entrou naquele lugar, e uma das meninas que estavam com a gente evangelizando, ela veio e ela falou: pastor, me tira desse lugar, eu não aguento ficar aqui, eu não posso ficar aqui, é muito feio, é muito ruim, eu nunca imaginava que existia lugares como esse. E na hora eu não consegui fazer outra coisa, eu olhei para ela e eu falei: o que você acha que Deus sente quando Ele olha para o que está acontecendo aqui? Ele está chorando pelo que está acontecendo aqui, e não ver não resolve. Agora você tem pelo que orar, agora você tem como orar pelas pessoas que se perdem. Sabe, imagine como Deus está por aquele adolescente que se matou no parque da cidade. A gente vai estar lá com 3 ações. Em nome de Jesus, nunca mais alguém vai se matar naquele parque. Em nome de Jesus, nós vamos orar na frente do Francisca Júlia, nós vamos orar na frente do Chuí, nós vamos orar declarando a cura de doenças mentais na nossa cidade, em nome de Jesus. Sabe, aquele campus, naquela faculdade que vai começar depois, vai salvar alguém do suicídio, vai salvar alguém da morte.
Nós não podemos assistir, nós não somos espectadores religiosos, espectadores de Jesus, nós somos aqueles que Jesus escolheu escrever a história por meio de nós. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele foi e Ele nos deixou com a sua autoridade, com o seu poder. O poder que tirou Jesus Cristo dentre os mortos atua em nós, e Ele disse: esse é um poder para testemunhar, e nós não podemos apenas seguir as nossas vidas, frequentarmos cultos e aprendermos mais de estudos bíblicos, sem praticar algo tão simples: entregar a mensagem do amor de Deus para aqueles que se perdem.